aí pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aí com o nosso estudo da tabela periódica, hoje a gente vai falar sobre as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas da tabela. Então, o que são as propriedades periódicas? Propriedades periódicas são aquelas propriedades que os elementos químicos possuem e que elas aumentam assumindo valores crescentes ou decrescentes em intervalos regulares na tabela periódica. Ou seja, são propriedades que se repetem periodicamente. À medida que eu for falando de cada propriedade periódica, a gente vai definindo um pouquinho melhor o que é cada uma e deixando mais claro o que é essa propriedade periódica. E as propriedades aperiódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta do elemento químico, os valores eles podem aumentar ou diminuir, mas sem apresentar uma certa regularidade. Tá? Como exemplo aqui de propriedades periódicas, nós temos o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade. Já no caso das propriedades aperiódicas, nós temos a massa, o calor específico e a dureza. Então vamos observar aqui essa primeira propriedade periódica, que é o raio atômico, para a gente conseguir compreender o que são propriedades periódicas. O raio atômico ele é com a distância entre o núcleo de um átomo e a sua camada eletrônica mais externa. Então vamos tomar como exemplo esse desenho aqui. Vamos supor que esse círculo fosse um átomo. É uma representação tentando identificar graficamente como seria o átomo. A gente já viu que o átomo é formado por uma região central, que ela é chamada de núcleo, e por uma região externa, que é chamada de eletrosfera, onde estão os elétrons. O raio atômico seria a distância entre o centro do núcleo, meio do núcleo, e a camada eletrônica mais externa do átomo. Porém, como não dá para a gente determinar onde é a camada eletrônica mais externa do átomo, a gente sempre faz uma comparação, a gente sempre faz uma identificação do raio médio comparando dois átomos de um mesmo elemento químico e que estejam nas mesmas condições. Então, se eu colocasse esses dois átomos lado a lado, a distância entre os dois núcleos deles, eu chamaria ela de D. E o raio atômico nada mais seria do que a distância entre os dois núcleos divididas por 2, que daí daria exatamente aqui na metade, que seria o local onde se encontra a camada eletrônica mais externa. Colocando em palavras mais fáceis, a gente poderia dizer então que raio atômico nada mais é do que o tamanho de um átomo, ou seja, a distância entre o núcleo e até a camada eletrônica mais externa. Por que o raio atômico ele é uma propriedade periódica? Observem aqui. Aqui essas setinhas elas indicam o sentido de crescimento dessa propriedade periódica. Primeiro nos períodos, nas famílias, desculpem, e depois aqui essa setinha indica nos períodos. Então aqui, se eu olhar a setinha aqui de cima dos grupos ou das famílias, ela está apontando para o lado da esquerda. Então quer dizer que o raio atômico médio ele cresce nas famílias do sentido da direita para a esquerda. Então vamos comparar aqui, por exemplo, esses dois elementos químicos aqui, o hélio e o hidrogênio. Nesses dois elementos químicos, como a propriedade periódica do raio atômico ela cresce da direita para a esquerda, o hélio tem um raio atômico menor do que o do hidrogênio. Se a gente comparasse aqui embaixo, o neônio tem um raio atômico menor que o do flúor, que é menor que o do oxigênio, e assim por diante, até o lítio, que seria o de raio atômico maior nesse período aqui. E aqui, no sentido dos períodos, o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Ou seja, o hidrogênio nessa região aqui é o que tem o menor raio atômico e teoricamente o elemento químico com o maior raio atômico de todos, quando a gente compara todos os elementos químicos da tabela periódica, seria esse daqui, o frâncio. Por que eu falo teoricamente? Porque o frâncio é um elemento químico muito raro. Então, consequentemente, ele não tem muitos estudos sobre eles aí para determinação do seu raio atômico médio. O que a gente sabe hoje é que o césio é o elemento químico de maior raio atômico conhecido. Mas espera-se que o frâncio seja maior do que o césio, o raio atômico do frâncio seja maior do que o do césio, uma vez que essa propriedade ela é periódica, então ela tem um crescimento bem irregular dentro da tabela periódica. A segunda propriedade periódica é a energia de ionização. Essa energia de ionização ela é determinada como a energia necessária para se retirar um elétron
da camada eletrônica mais externa do átomo quando ele se encontra na sua forma gasosa, tá? De um átomo ou de um íon. Íon nada mais é do que um átomo que perdeu ou ganhou um elétron, tá? Então aqui na tabela periódica nós temos de novo aquelas setinhas indicando a energia de ionização, ou seja, a quantidade de energia que é necessária para se retirar um elétron da camada eletrônica mais externa. Então, essa energia de ionização ela tem um sentido de crescimento aqui, ó, nas famílias. Ela cresce da esquerda para a direita e nos períodos ela cresce de baixo para cima. Então, se a gente comparasse aqui novamente esses dois elementos químicos, hidrogênio e hélio, qual que tem a maior energia de ionização? Como o hidrogênio está à esquerda, ele tem uma menor energia de ionização do que o hélio. A do hélio seria maior, ou seja, o hélio eu precisaria de uma quantidade maior de energia para poder tirar um elétron da sua camada eletrônica mais externa. A mesma coisa, se eu fizesse a comparação para esses elementos químicos daqui, o lítio tem uma energia de ionização menor que a do berílio, que é menor que a do boro, que é menor que a do carbono, assim sendo o do neônio maior do que todos esses aqui. Então o neônio seria necessário uma quantidade de energia maior para retirar um elétron da camada eletrônica mais externa dele. Se a gente assumisse todos os elementos químicos, os que teriam maior energia de ionização, aqui no caso seria o hélio, porque é ele que está mais à direita e mais acima da tabela periódica. A terceira propriedade periódica é eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando um átomo ou íon, sob condições padrões e no estado gasoso, recebe um elétron em sua camada de valência, ou seja, quando ele ganha um elétron na sua última camada eletrônica. O quanto de energia que esse elemento químico libera quando ele receber um elétron em sua camada eletrônica mais externa. Tá? Então a eletroafinidade ela tem um sentido de crescimento da mesma maneira que a energia de ionização, ou seja, quanto maior é a energia de ionização de um átomo, maior é a tendência que ele tem maior será a quantidade de energia que ele libera quando ele receber um elétron na sua camada mais externa, na sua camada de valência mais externa. Então aqui, nós adotamos nesse caso aqui, esse último grupo aqui, o grupo 8A ou família 18, que são chamados de gases nobres, eles não entram nessa conta aqui da eletroafinidade ou da afinidade eletrônica, porque eles dificilmente recebem elétrons porque eles não fazem ligações químicas, por isso eles são chamados de nobres. Portanto, aqui o elemento químico que teria maior eletroafinidade ou maior afinidade eletrônica seria o flúor, aquele que liberaria a maior quantidade de energia quando recebesse um elétron na sua última camada eletrônica. A eletronegatividade ela é caracterizada como a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si quando eles estiverem realizando uma ligação química, ou seja, a chance que ele tem, a capacidade, a força, digamos assim, que ele tem de atrair os elétrons quando ele está realizando uma ligação química. Como a gente já viu em aulas anteriores, os elementos químicos da tabela periódica quase nunca eles são encontrados na forma isolada. Eles vão ser sempre encontrados na forma combinadas com outros elementos químicos. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esses dois elementos aqui, ó, o C e o O, que é o carbono e o oxigênio. Eles podem se juntar formando o gás carbônico, que tem símbolo CO2. Nessa ligação química, eles compartilham elétrons um com o outro, porque eles precisam adquirir estabilidade eletrônica. Quando eles realizam esse compartilhamento de elétrons, existe sempre um átomo que tem maior tendência de atrair os elétrons para si, os elétrons que estão sendo compartilhados. Essa tendência ela é chamada de eletronegatividade. Quanto maior for a eletronegatividade de um átomo, maior a chance dele estar atraindo o par de elétrons que estão sendo compartilhados para si próprio. Tá? O sentido de crescimento da eletronegatividade também é o mesmo que a gente já falou atrás ali da eletroafinidade e da energia de ionização, excluindo-se os gases nobres. Tanto é que eu coloquei aqui embaixo uma listinha dos elementos químicos mais eletronegativos que existem, ou seja, aqueles que têm a maior eletronegatividade. Então aqui, ó, o flúor, a eletronegatividade é maior do que todos. O oxigênio é o segundo elemento químico com maior eletronegatividade. O nitrogênio é o terceiro elemento químico com maior eletronegatividade, que é muito parecida com a do cloro.
O do bromo é o próximo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. E aí os demais elementos químicos estariam todos abaixo do hidrogênio aqui na sua eletronegatividade. Para eu poder decorar esse sentido de crescimento da eletronegatividade, eu sempre falo essa frasezinha aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para a gente lembrar aqui, ó, de F de flúor, O de oxigênio, N de nitrogênio, Cl de cloro, Br de bromo, I de iodo, S de enxofre, C de carbono, P de fósforo e H de hidrogênio. Mais uma propriedade periódica aí da tabela periódica é a eletropositividade. A eletropositividade ela é o oposto da eletronegatividade, ou seja, ela é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons, ou seja, de ceder elétrons quando ele está realizando uma ligação química, e assim se tornando um elemento químico com carga elétrica positiva que a gente vai chamar de cátion. Tá? A eletropositividade, como ela é o oposto da eletronegatividade, o sentido de crescimento também é o contrário. Então aqui, ó, nos períodos ele cresce de cima para baixo e nas famílias cresce da direita para a esquerda. Então aqui, ó, se o flúor é o elemento químico mais eletronegativo, aquele que tem a maior tendência de receber elétrons numa ligação química, o frâncio é o elemento químico mais eletropositivo, ou seja, aquele que tem uma capacidade maior de fornecer os elétrons quando ele está realizando uma ligação química. E para a gente finalizar, as propriedades aperiódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas propriedades que têm um crescimento dentro da tabela periódica, mas elas não seguem um padrão, elas não seguem uma sequência. Então não dá para a gente determinar ali quem é o maior, quem é o menor e tudo mais, tudo bem? A massa atômica é a primeira, lembrando que massa atômica aí é uma propriedade do átomo que determina a quantidade de partículas no seu núcleo, né? A quantidade de partículas que ele vai apresentar dentro do seu núcleo. A massa atômica ela tem um crescimento, um sentido de crescimento que ela vai ocorrer aí de acordo conforme aumenta o número atômico, aumenta a massa atômica. Mas ela não é regular, tem alguns elementos que têm número atômico maior e uma massa atômica menor do que outros que têm um número atômico menor do que ele. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de 1 grama de certo elemento químico seja aumentada em 1 grau Celsius. Também ela cresce de acordo com o número atômico, mas não é uma propriedade regular. E o último é a dureza, que é a medida da resistência de um elemento químico à ocorrência de deformações, tá? Só fazendo uma correção aqui, gente, aqui no slide está aqui, ó, massa atômica, capacidade de um átomo perder elétrons, ficando assim carregado eletricamente, se tornando um caio. Tá errado isso daqui, tá, gente? Foi falha minha na hora de produzir o slide. A massa atômica não é isso, a massa atômica é a soma dos prótons e dos nêutrons do núcleo de um átomo, que vai determinar a sua massa hipotética, ok? Beleza, gente? Até mais, até a próxima aula e façam a tarefa lá no Google Sala de Aulas.